Olá, eu sou a doutora Lilian Braga, responsável pelo setor de dermatologia do Instituto Braga, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre depilação definitiva. Então, a primeira questão, a depilação ela é definitiva mesmo? Então, esse nome é um pouquinho errôneo. Então, quando a gente fala em depilação, o correto seria falar em uma depilação mais prolongada. Então, essa depilação é uma depilação que a gente consegue destruir total ou parcialmente o bulbo capilar, mas depois de um certo tempo que você termina as sessões, alguns pelos eles podem sim voltar a nascer. Então, o que eu oriento para meus pacientes é depois que você termina as sessões, você chegou no resultado que você gostaria, depois de alguns anos começou a incomodar de novo, vem, faz mais ou menos 1 ou 2 sessões por ano e normalmente vai resolver, mas os pelos eles vão deixar de incomodar como eles incomodavam anteriormente. A segunda questão que é bem comum é quantas sessões que eu preciso fazer e qual o intervalo dessas sessões. Então, o número de sessões é uma coisa que depende muito da quantidade de pelo que a pessoa tem, da área que vai ser tratada, do tipo de pelo, do tipo de máquina que você vai usar, mas em geral a gente fala de 6 a 8 sessões. Claro que em alguns casos vão ser menos, em alguns casos vão ser mais. E o intervalo é, em média, 30 dias. Por que a gente tem que dar esse intervalo de mais ou menos 30 dias? Porque a gente tem que respeitar o ciclo do pelo. Então, se você faz uma sessão uma semana e logo na semana seguinte você vai fazer outra sessão, não adianta. Por quê? Porque o pelinho que ia nascer novamente, ou um pelinho que ficou lá, ele ainda não entrou na fase que ele responde à luz, ou não começaram a nascer os outros pelos que não estavam lá naquele momento. Então, por isso que é importante respeitar o ciclo do pelo, e claro que aí é importante uma avaliação adequada, porque diferentes áreas do corpo têm ciclos diferentes, pessoas também, às vezes, têm ciclos de pelos diferentes, então isso é importante ser avaliado, porque às vezes a gente precisa encurtar um pouquinho mais esse intervalo de sessões, e às vezes a gente precisa espaçar um pouquinho mais, de acordo com o resultado de cada um. Quem que não pode fazer, né, a depilação? Em geral, todo mundo pode fazer. O cuidado maior ele deve ser tomado com pessoas de pele um pouquinho mais morenas e principalmente pessoas negras. Hoje em dia até existem aparelhos que têm um risco menor para esse tipo de pele, mas quando a gente está falando em pessoa mais morena ou pessoa negra, a gente sempre está falando num resultado um pouquinho inferior, então a gente nunca vai conseguir usar energias suficientes para um resultado excelente, e em maior risco de complicações, né? Então, quando a gente fala em complicação, a gente fala principalmente em queimadura. Uma contraindicação formal que a gente fala para os pacientes é em termos do bronzeamento. Então, o paciente ele não pode estar bronzeado para fazer. Então, aquele paciente que era branquinho e que está bronzeado, ou era moreno e ficou um pouquinho mais moreno, essa pessoa ela tem que esperar abaixar um pouquinho esse bronzeado para daí fazer as sessões. E quais os locais que podem ser tratados? Então, os locais mais comuns que a gente trata é a axila, a virilha, perna, mas em geral qualquer região pode ser tratado. A gente orienta a fazer onde você vai ter o melhor resultado, né? Vamos pensar por esse lado. O melhor resultado é o lugar que você tem o pelo mais grosso e mais escuro. Por quê? Porque quando a luz bate, ela vai ler o quê? Vai ler o pigmento. O pigmento é a melanina. Então, quanto mais grosso o seu pelo e quanto mais preto o seu pelo, mais quantidade tem. Então, mais ele vai concentrar essa energia que a gente coloca, vai gerar um calor maior e vai dar uma destruição maior naquele bulbo. Então, a chance de você destruir aquele bulbo e eliminar o pelo vai ser maior. Por isso que a gente tem resultados melhores nesses casos. E por isso que a gente não indica esse tipo de depilação para quem tem pelo branco. Então, para pelo branco, não adianta. Até hoje não existe nada que resolva pelo branco. E por que você tem resultado pior em área de pelinho fino e clarinho? Por esse mesmo motivo, porque o pelinho fino e clarinho, ele vai ter uma menor concentração de melanina, tá? Mas isso aí vai de uma avaliação também adequada para poder escolher talvez a tecnologia adequada para diferentes tipos de pelo. Hoje em dia existem algumas tecnologias que conseguem pegar um pouquinho melhor esses pelos mais fininhos, algumas tecnologias que são melhores para pelos mais grossos. Então, isso vai muito de uma avaliação adequada para um resultado mais satisfatório, né? E
uma última questão assim, quais os cuidados que a gente tem que tomar antes e depois de fazer o procedimento? Então, os cuidados de antes, eles são bastante simples. Então, é você não estar bronzeada e raspar o pelo antes do procedimento. A gente até orienta a raspar o pelo, exceto quando a gente usa um outro tipo de laser, que é diferente um pouquinho, que a gente orienta a não raspar. A maioria das máquinas, tanto da luz pulsada quanto de vários tipos de laser, você vai raspar esses pelos ou no dia anterior ou no dia que você faz o procedimento, tá? Por que isso? Porque é importante que o pelo esteja lá dentro e não fora, né? O pelo lá fora, ele também vai aumentar o risco de complicação e de menor eficácia do tratamento. E os cuidados pós? Então, ficou vermelhinho, enquanto tá vermelhinho, não pode tomar sol. Por quê? Porque o vermelho com sol fica marrom, então a gente aumenta o risco de mancha. Hidratar bem a pele, em geral o pós ele é bem tranquilo. E claro, avisar o responsável, o seu médico responsável pelo tratamento. Às vezes acontece uma perifoliculite ou alguma reaçãozinha no local, porque aí vai ser tratado de uma maneira adequada e a evolução é bem tranquila. Então fazendo tudo com a máquina certa, o pelo certo, com o intervalo certo, é um tratamento muito bom e que hoje em dia resolve muito a vida, não só das mulheres quanto dos homens também, né? Porque é um procedimento que os homens também vêm fazendo muito e que dá uma ajuda aí no dia a dia de todo mundo. Então espero ter ajudado. Qualquer dúvida vocês podem estar mandando pra gente nas nossas redes sociais e até mais, até o próximo vídeo.